Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso curso Como Cobrar Clientes Inadimplentes. Eu sou o professor Carlos Henrique e vamos aí agora, pessoal, dar algumas dicas de como você deve proceder, né? Como você deve se comportar durante a cobrança de um cliente, né? Como você deve se preparar, o que você deve falar, o que você não deve falar, para que esse cliente ele venha a pagar essa dívida aí da melhor forma possível e o mais rápido possível, né? Evitando transtorno tanto para ele quanto para a empresa, né? Bom, pessoal, nós já falamos lá na nossa etapa de planejamento, né, que é importante a gente ter informações atualizadas da dívida do cliente, né, e ter certeza, né, pessoal, de que essa dívida é válida, né? Lembrando lá que deve ter o nome do cliente nessa dívida, o CPF, o CPF e o endereço, certo? Sem essas três informações aí, a dívida ela não é nem considerada válida, né? Claro também que você deve provar que o serviço foi prestado, né? Afinal de contas, há o risco de fraude aí. Então, você deve ter aí, possuir alguns documentos, né? Assinados, né? A nota fiscal do cliente assinada e o boleto também assinado, né? Porque senão o cliente pode simplesmente alegar que ele não comprou aquele produto e de que aquela dívida não existe, né? Então, passando aí por essa situação e confirmando que a dívida está ok, então você vai lá, ó, atualizar os dados da dívida, né? Corrigir lá os juros e correção para informar o cliente o valor atual daquela dívida, tá? Lembrando aí, pessoal, ó, que uma preparação bem feita, né, para a cobrança, ela é meio caminho andado aí para você conseguir obter o êxito no recebimento, tá? É importante também, pessoal, você ter em mente aí o tipo de cliente que você vai estar atendendo, né? Quem que é esse tipo de cliente aí? Qual tipo de devedor que ele é? Ele é um cliente, né? Lembrando lá que vamos ter informações atualizadas do cliente, né? Vamos lembrar lá que a gente tem que olhar também, ó, o histórico do cliente, né? Sem o histórico do cliente, fica um pouco mais complicado a gente ter em mente aí o tipo de cliente que ele é, né? Então, lembrar aí, ó, que com o histórico do cliente, nós conseguimos tendo aí alguma percepção com relação ao tipo de cliente que ele é, né? Se o cliente for ocasional, né? Ou seja, aquele cliente que não costuma atrasar, ou o cliente crônico, que é o cliente que ele atrasa, mas paga, se ele for um desses tipos de cliente, aí você pode usar um tom mais tranquilo na ligação, né? Você pode falar com ele de maneira mais amistosa, né? Você pode ser aí mais amigável com o cliente para que não se perca o cliente, tá? E aí, já se ele for um cliente negligente ou um cliente descontrolado, né, pessoal? Aí já é importante a gente ter uma postura um pouco mais dura e um pouco mais rígida, né? Lembrando aí que esses dois tipos de clientes aí, eles são um pouquinho complicado para você receber esse pagamento, tá? Então você pode estar usando aí informações mais duras com relação a isso, né? De repente aí já levar em consideração aí, já conversar com o cliente que esse movimento de cobrança que está sendo feito agora, ele pode sim estar sendo encaminhado para justiça, né? De repente aí a gente pode estar entrando com a ação judicial contra o cliente, né? Então é importante você ter em mente aí o tipo de cliente que você vai estar conversando, né? O tipo de devedor, na verdade, é o cliente, mas ele está com débito. Então, o tipo de devedor, né, que esse cliente é, você vai ter aí mais chance de estar acertando a comunicação com ele para estar recebendo esse valor, certo? E é importante ainda, olha, ó, você tem que ter, pessoal, clara a visão
de com quem você está falando e o tipo de cliente, né? Através da ligação ou do contato pessoal, você consegue aí perceber, né, se esse cliente ele tem o interesse de pagar ou não. E com certeza aí nesse momento de contato você tem que estar conduzindo esse cliente, né? Tem que estar conversando com ele da melhor forma possível para que ele faça o pagamento dessa dívida o mais rápido possível, tá? Então, pessoal, esse aqui é um ponto importantíssimo, né? Se for para conversar com alguém a respeito da dívida do cliente, somente com ele, né? Jamais deixar recado com o vizinho, com o terceiro aí, ó, a respeito da dívida, né? Senão, a gente pode também estar incorrendo lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, né? Que consta lá, ó, que se a pessoa for constrangida, né? E uma das formas de constrangimento é essa aqui, ó, você deixar o recado com outra pessoa, né? Para estar falando que a pessoa está com a dívida em aberto, e isso é passível, né, de uma ação aí de calúnia não, de... Lembrando aí, né, pessoal, que esse tipo de atitude aqui, ó, é passível de uma ação de constrangimento, né? Você não pode constranger o devedor. Já pensou? A pessoa chega em casa lá, tá alguém virando para ela, apontando o dedo, falando, ah, tá devendo, ó, ligaram aí falando que você tá devendo, né? Extremamente constrangedor aí para a pessoa que vai estar recebendo essa informação de maneira tão desagradável, né? Por um intermédio de um terceiro, né? Então, se é você quem deve e se a pessoa quem deve e é você quem está cobrando, essa relação deve ser feita apenas entre vocês dois, né? Você tem que estar comunicando diretamente com a pessoa, né? Ligação no trabalho, pessoal. Importantíssimo falar aqui sobre a ligação no trabalho. O que acontece? Você pode fazer a ligação no trabalho, certo? Você tentar falar com o cliente em outros locais, né? Nos endereços e nos telefones que ele deixou lá, que é o residencial telefônico, ele vai deixar também o comercial. Então, pessoal, é importante que você tenha em mente o seguinte, é bom você tentar primeiro falar com a pessoa no telefone próprio, tentar falar com ela pessoalmente, ou aí então você vai se dirigir até ligação ao trabalho, né? E na ligação ao trabalho, pessoal, você tem que lembrar que você não pode incomodar a pessoa no trabalho, nem atrapalhar o andamento do trabalho dela, né? Lembrando que o trabalho é a fonte de renda da pessoa, né? Então, você jamais pode constranger, especialmente no ambiente de trabalho, né? É importante saber escolher aí, pessoal, o dia e a hora desse contato, né? Por que é importante você lembrar o dia e a hora do contato, né? Você tem em mente disso aí? Porque você não pode estar extrapolando, né, alguns limites que são bem complicados de estar estabelecendo. Então, pessoal, é ideal que você não pode, na verdade, você não pode, né, tá importunando a pessoa de maneira excessiva, né? Você tem que ter critério aí nesse atendimento, porque você não pode, né, como já foi dito lá no artigo 42 e lá no 71 vai nos dar a penalidade, fazer o importúnio desse cliente, né, desse devedor. Por quê? Você pode ser preso, você pode sofrer uma ação lá no Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa do Consumidor também vai falar lá que você não pode, né, importunar a pessoa em dias e horários de feriado ou importunar a pessoa de maneira excessiva, né? Então, o horário aí que a gente recomenda você fazer o contato com o cliente é de 9 horas até o meio-dia, né? No horário da manhã ali, nem muito cedo, nem muito tarde. E aí, das 14 até as 20 horas, né? Que também é um horário aí considerado adequado para estar fazendo esse contato telefônico, né? E você também, pessoal, tem que lembrar aí, jamais você pode estar entrando em contato com a pessoa, né, em feriados e final de semana, né? Feriado e final de semana aí são
horários de descanso para a pessoa. Então, você não pode estar importunando a pessoa nesse horário. Então, é importante aí você saber o dia e a hora, né? É importante também, pessoal, você ouvir atentamente, né? Porque através desse seu momento de audição aí, você vai perceber aí que o cliente pode estar interessado em pagar ou não, né? Se o cliente não tiver interessado em pagar, você já sabe aí qual atitude tomar. Então, é importante aí você ouvir com muita atenção tudo que o cliente tem para falar a respeito dessa dívida, né? Manter a calma, pessoal. Por mais que a pessoa possa ser desagradável ou falar com você coisas que você não gostou de ouvir, é importante aí você manter a calma para evitar problema, né? Senão a dívida vira um problema maior ainda, certo? E nós não queremos isso. É importante então também você não importunar, como a gente já tinha dito antes lá, né? Então, pessoal, basicamente aí é isso aí que a gente tem para dizer para vocês nessa aula. E na próxima aula aí você vai ter o conhecimento, né? Você vai receber aí mais informações aí de agora que você já sabe como você deve proceder, né, com o cliente inadimplente. Nós vamos falar lá como evitar, né? Como você faz para evitar a inadimplência, como que você vai estar tratando a sua cobrança de uma forma que o cliente evite ao máximo o cliente estar atrasando uma cobrança, né? Como você vai fazer para você conseguir aí diminuir ao máximo o seu índice de inadimplência, né? Então, te vejo na próxima aula e até já!